Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. E aqui é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção, Podciners, está na hora do... Mais um carnaval de séries. Que é isso? É um... Claudinho Bochecha? É, pô. Claudinho Bochecha também curte carnaval. Não, quer dizer, só um, né? Só um? Só o Bochecha que curte carnaval, o outro não tem como. Pode curtir até outra coisa, mas carnaval agora não tem rola, como. Não. Então, gente, estamos aqui no mais um carnaval de séries, que é onde a gente dá nota por quesitos para seriados. Por enquanto, seriados, né, Bambam? Não rolou filme ainda, né? Não, filme ainda não. Então, só seriados por enquanto. Temos 8 quesitos. Bambam dá a nota dele. Desculpa, não tem uma vez que eu não escute 8 quesitos. 8 quesitos. O esquisito é você, cara. São 8 quesitos, onde eu dou as minhas notas, Bambam dá as notas dele, fazemos a média de cada um, somamos e fazemos a média do Podcine. Certo, Bambam? Certo. E qual é o seriado da vez? O seriado da vez é um seriado que ganhou grande destaque no ano de 2022, chamado Ruptura. Rupturas. Severance. Esse seriado não estava na nossa lista inicialmente para falarmos dele, né? Só que chegando no final do ano, nós acompanhamos outros canais também, que nós gostamos disso. Eu, particularmente, vi 7 listas de melhores seriados do ano. Das 7 listas, em 6... foram colocados Ruptura como o melhor seriado de 2022. E olha, vou te falar, não sei se foi o melhor, mas entre os 3, foi bom. Muito boa série. Eu também achei. É uma série da Apple TV, né? Ela fica mais escondida por ser da Apple TV. A Apple TV, inclusive, que lança pouca série. Mas lança boas. Mas é pouca, mas é de qualidade. Eles certeza. lançam séries realmente boas. Pô, tem gente que não sabe dos seriados que tem na Apple TV, tipo... você já ouviu falar daquele do Jason Momoa? Sim. Muito bom aquele seriado, cara. Eu não vi, só vi quase E o Jason Momoa também não viu. O Si. Será que entenderam? Só vendo o seriado pra entender, né? Então, tem vários lançamentos da Ted Lasso, tem o Si, tem agora Ruptura. Fundação, tem Slow Horses, esses dois eu quero ver pessoalmente, provavelmente não vai entrar no carnaval de série, porque já é coisa mais passada, né? Então são seriados de muito boa qualidade e seriados muito inteligentes. Quer dizer, tirando Ted Lasso e Si, né, que são, vamos dizer assim, são mais recreativos, um de comédia, um também de ação, que o Si é mais ação e ficção científica. Mas são bons seriados que tem na Apple TV. Sim, a Apple TV não está muito no conhecimento geral da nação, mas vem crescendo bastante. Eu particularmente só fui saber que tinha um streaming da Apple quando, sei lá, 2 anos atrás eu comprei a minha televisão e tinha lá o ícone Apple TV. Eu falei, o quê? A Apple tem um streaming? Nem sabia. O problema do streaming da Apple é que não passa em todo lugar, né? Você só consegue ver em televisões mais novas, e em celulares Apple. Por exemplo, no meu celular Samsung, aliás, não é Samsung não, é da Xiaomi. Nenhuma dessas opções. Não, o Samsung tem outros meios, a caixa mágica. Meios escusos. No meu celular, por exemplo, eu não consigo assistir Apple, que é da Xiaomi, só em celular Apple. Eu não vou falar da minha opinião sobre a Apple, mas... Vamos falar da série, que a gente tem bastante coisa para falar sobre a série. Porque Ruptura, pra mim, foi um seriado surpreendente. Sim. O seriado que, tipo, faz você pensar um pouco fora da caixinha, faz você pensar numa situação que pra você é meio que inusitada. E você acaba vendo aquela situação e pensando em outras coisas que são ramificadas desse primeiro pensamento doido aí que começa o seriado. Aí faz você pensar o pensamento. Pensar o pensamento do pensado do pensamento. Do pensador. Isso. O que é Ruptura, gente? O seriado fala sobre uma empresa... Lumen. Lumen, isso. É Lumen, né? Lumen. É. Que para manter os segredos corporativos, eles desenvolvem uma tecnologia que é a tecnologia de ruptura, que é você desconectar o seu pensamento corporativo do seu pensamento do dia a dia. Privado. Então, no seu dia a dia, você tem as suas memórias normais, o que você tem desde a sua infância, as suas memórias de criança, de adulto, de adolescente, de que é casado, que tem filho, que não tem,
Quando você entra no elevador corporativo e você passa por um dispositivo, vira a chave, faz a ruptura e você se torna um cara que só tem os conhecimentos corporativos, só do que acontece ali naquela parte subterrânea da empresa. Você não sabe o que você é fora da empresa, você não sabe se você tem mulher, você não sabe se sua opção sexual, você não sabe se você tem carro, se você sabe tem nem carro, o que sabe comeu nada. Não sabe nada, não sabe nada. Para você, ali dentro da empresa, você vai estar sempre dentro da empresa. Você entrou no elevador, saiu do elevador, parece que é o mesmo dia, um dia infinito e eterno. É isso aí, o que é muito torturante, né? Porque, na verdade, é um indivíduo, só que tem duas personalidades, que na série é chamado de interno e externo. E isso aí que me fez fazer um pensamento ramificado dessa primeira ideia de ruptura. Que seria meio que um ser esquizofrênico. Você acaba virando, por conta da corporação, um esquizofrênico. Você tem duas personalidades em uma. São totalmente distintas, com pensamentos diferenciados, com emoções diferenciadas, porque a vivência, a experiência de vida é diferenciada. Você, como interno, que eles chamam, né? Quando você está dentro da empresa, você é chamado de interno, você parece uma criança, porque você só tem aquela vivência ali daqueles 1 ano, 2 anos, 3 meses, 7 anos, que você está ali dentro daquele escritório, então daquela parte da empresa que é subterrânea. Né? Inclusive é mais fácil de te doutrinar, de te dominar dessa forma. Sim, é claro. Né? Então é um indivíduo que tem uma personalidade dentro da empresa, aí vai na hora de... Deve ser torturante, né? Porque os internos ali, eles trabalham o tempo todo. Porque na hora de ir embora, eles pegam o elevador, tem uma jogada de câmera ali, um efeito especial bem bacana para mostrar a ruptura, para ficar bem visível. Até a própria feição dos atores, né? Eu achei bem legal isso. Por exemplo, se o cara cortou a mão quando ele está interno, aí ele faz o curativo, se ele estiver sentindo uma dor mortal, não importa. Ele entrou no elevador, passou pelo dispositivo e vira o externo dele. Para ele não sente mais nada, como se não tivesse nada ali, depois que ele vai começar a reconhecer que ele está com a mão cortada. Bem pensado, bem bolado. É uma ficção científica que te faz pensar o tempo todo, tem várias questões filosóficas que podem ser discutidas, tem questões religiosas também, né? É uma série que deixou muita ponta solta para a segunda temporada que já está confirmada para esse ano de 2023. Respondeu algumas coisas, teve um último episódio espetacular. Sim, a série vai ficando melhor pro final, né? É uma série, até para quem não está acostumado, é uma série bem lenta. Bem lenta mesmo. É lenta, é repetitiva, mas dá para se notar que é tudo proposital. Sim. Porque mostra ali essa personalidade dentro do ambiente de trabalho, que são os internos, mostram como a vida ali deles é maçante, como é tudo muito simétrico. Porque eles são reclusos, né? Eles vivem aquela... E a série faz a gente se sentir como se fosse eles também, né? Aquele trabalho chato que ninguém entende, que nem eles mesmos entendem. Eles fazem uma coisa que eles não sabem para que serve, né? Sim, a gente poderia discutir diversas questões filosóficas de conceito aqui da série. Não é o caso, né? De repente, quando nós começarmos a analisar algumas séries episódio por episódio, vai ser mais fácil fazer isso. Mas assim, é aquilo, né? Esse conceito de uma personalidade dentro do trabalho, uma personalidade fora do trabalho, que não se conversam, e mostra que, na verdade, não mostra o que uma empresa, uma corporação esconde por trás disso, né? Sim. A gente não sabe ainda muitas coisas, vamos tentar não dar muito spoiler aqui, senão perde grande parte da graça dessa série, mas a gente não entende ainda nos setores o que se faz ali dentro da série. Na verdade, a primeira temporada desse seriado é uma imensa introdução ao que é o seriado. Uhum. Pelo menos eu entendi assim. Sim. Porque até por isso o seriado é meio lento até, sei lá, o 5º episódio. Uhum. Ele é meio lento. Ele é repetitivo, mas é proposital. Sim, ele é meio lento, meio repetitivo, até para isso, porque é uma temporada introdutória do que é o seriado. Porque até porque realmente o conceito do seriado é um conceito muito amplo e tipo, faz você pensar várias coisas ao mesmo tempo do que é aquela realidade ali. É um seriado muito bem dirigido, inclusive a maioria dos episódios foi dirigido pelo Ben Stiller, né? Que é um comediante famoso, e a série, assim, apesar de ter muitos momentos
cômicos, eu dei algumas risadas pelas bizarrices que acontecem nesse meio Black Mirror. Aquele cômico tão bizarro que chega a ser engraçado, mano. Isso aí. E ele foi o produtor também e tem saído como um ótimo diretor, porque ele fez um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty, não sei se você já viu, sei. Que é um filme muito bom mesmo. Então, eu não sou muito fã do Ben Stiller como ator, não, mas como diretor ele tem arrebentado. Eu vi lá, tipo assim, falei assim, cara, mentira que ele que é o diretor. Eu fui pesquisar. Porque não tem nada a ver com o estilo de filme que ele atua. Fazia, né? Que ele fazia, ele nem faz mais, né? Não tenho visto mais ele. Eu acho que nem faz mais filmes, e principalmente de comédia, né? Acho que ele tá meio que tentando desassociar o nome dele é comédia, assim, pastelão, pra tentar... The Office, etc, né? Então, aí tem muita, como já falei, filosofia, discussão, questão de discussão de sociedade, discussão de tecnologia, a forma como controla os cidadãos ali para não se rebelarem através da religião também, que é criada uma seita ali, que também não ficou muito bem explicada nessa primeira temporada, mas com certeza teremos resposta na segunda. E, assim, muitas discussões levantadas, algumas respostas, muitas pontas soltas, mas mesmo ficando com muita questão em aberto, me atendeu, me alimentou. Foi um seriado que no início foi, como a gente disse, a velocidade dele é bem lenta, você tem que... Pra mim não foi problema isso, porque a ideia do seriado já me pegou. Já me chamou muita atenção a ideia da concepção do que era o roteiro do seriado. Essa ideia de você ter duas mentes em uma cabeça só, você ter essa dissociação de pensamento corporativo e pensamento particular, isso já me chamou a atenção. Então, para mim, a lentidão e a repetitividade do seriado no início não foi tão ruim. Mas para as pessoas que não chamam muita atenção o tema, pode ser que não desanime, mas, cara, acompanha, porque o seriado ele vai dando alguns elementos, mesmo na repetitividade dele, vai dar alguns elementos novos e vai te chamar... A repetitividade, para mim, foi para chamar atenção. A repetitividade já é um alimento. Para chamar atenção para várias coisas que estavam por vir e que estavam acontecendo. É só você prestar atenção no detalhe mesmo que você vai ver. Então, para a gente fechar essa parte de sinopse do seriado, o seriado no resumo do que é, só para você ter uma ideia se vai chamar a sua atenção ou não, é um cara que ele perde a esposa num acidente e ele encontra nessa corporação, por meio da ruptura, um jeito de aliviar a própria dor da falta que ele sente da esposa dele. Cada um tá ali dentro por um motivo, né? A gente não sabe todas as pessoas mas ainda. Mas como o enfoque é o principal ali, o Mark, então ali, tipo assim, ele quer sentir o menos de dor possível da perda da esposa dele. Sim. Então ele entra na empresa, o ramo não tem nada a ver com dele, tipo, ele é professor universitário, mas ele não consegue mais lecionar por conta dessa dor da perda da esposa. Então ele acha dentro dessa empresa, por meio dessa ruptura, que ele vai ficar, sei lá, metade do dia dele sem pensar na esposa dele, ele acha isso como um meio de fugir da dor dele. E então o resumo do seriado é esse: o cara vai trabalhar numa empresa para fugir dos sentimentos que ele tem de dor da esposa que ele perdeu. Sim. E a ruptura alivia essa dor dele. Inclusive é mais uma das discussões levantadas pela série, né? Se isso realmente é válido, se funciona, porque na minha visão particular não funciona, porque ele para de sentir a dor ali dentro do trabalho, mas também ele para de sentir o resto das coisas, então o que adianta, né? Sim, e quando ele não está como interno na empresa, ele está se alcoolizando, então... E sentindo a dor do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos para as notas? Quer falar mais alguma coisa? Não, porque a gente completa nas notas aqui. Então, mas antes da gente partir para as notas, para os quesitos, mais uma vez eu venho aqui para vocês, primeiro agradecer para quem já é inscrito no nosso canal, que já está lá com o seu sininho ativado, que toda vez que aparece um vídeo novo, aparece a notificação para você. Quem não é ainda ou está vendo a primeira vez o vídeo da gente, nós já temos vários outros vídeos, eu acho que, se eu não me engano, uns 19 ou 18 vídeos no nosso canal do Podcine. Vá lá, dá uma olhada no nosso conteúdo. O nosso conteúdo é sempre, a minha opinião e do Bambam, a gente sempre fala o que a gente pensa sobre seriados e filmes, e a gente sempre está aberto as críticas e o que vocês falam pra gente lá nos comentários. A gente tenta evoluir algumas coisas, mas só que para isso a gente evoluir e mandar conteúdo de melhor qualidade
e com um jeito diferente para vocês, a gente precisa do feedback de vocês. E a gente só vai ter esse feedback se vocês estiverem inscritos, se vocês receberem as notificações de cada vídeo que chegarem para vocês lá, acionando o sininho e selecionando todos. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, compartilha com os amigos, com a família, porque quanto mais gente vendo o nosso conteúdo, melhor pra gente e pra vocês, porque vocês vão ter gente pra discutir, né, sobre o que a gente tá falando aqui, né? Não adianta só você ver, se você não tem ninguém pra conversar sobre o assunto, né? Então você vai lá, compartilha com a sua namorada, com o seu sogro, com a sua mãe, com alguém, e aí você já vai ter alguém pra trocar uma ideia sobre o Podcine, não? Certo, isso aí. Então vamos começar agora o que interessa, que é o Carnaval de Séries. E o Carnaval de Séries, como eu falei lá no início do vídeo, são 8 quesitos, a gente dá as notas, no final a gente tira a média das notas. E o primeiro quesito no nosso Carnaval de Séries é roteiro. Roteiro, é um roteiro extremamente bem pensado, não há desperdício de diálogo. As cenas, elas são todas bem executadas, bem encaixadas, tudo quer dizer alguma coisa, tudo ali tem um motivo para estar ali, mesmo as repetições. Quando a gente diz repetição, são algumas questões que de repente poderiam ser cortadas ou serem feitas mais rapidamente, só que ali a série propositalmente deixa aquela coisa mais enfadonha para você entender o sofrimento do personagem do interno ali, por exemplo, aquela passagem quando eles vão caminhar pelos corredores, que são infinitos, os corredores parece que nunca acabam, aí vira à direita, anda mais um tanto, um labirinto, né? Parece um labirinto. Isso também é roteiro, né? Que é a descrição da cena, não só os diálogos. E assim, o conceito da série é maravilhoso, é muito bem executado, os diálogos são muito bem feitos, algumas coisas ficaram em abertos, mas mesmo assim o que foi explicado me saciou. Portanto, o roteiro, eu dou nota 10! O que é, né? 10! Então uma nota 10 já, para começar bem, já abriu as porteiras do Carnaval de Série pro Ruptura com um 10. Mamãe, eu não tenho nem o que falar, ao contrário de você desse seriado. É um seriado que, para mim, no conceito, na sinopse, quando eu li, já me chamou extremamente a atenção. Um seriado super inteligente, te faz pensar várias coisas do seu dia a dia mesmo. É o seriado que, como o Bambam falou, você não vê desperdício mesmo, você não vê esse negócio de papo furado, você não tem elementos que ficam colocados. Eu vi um elemento, mas não sei se na segunda temporada vai acontecer. Tem muita coisa para a segunda temporada. Então, mas aí na segunda temporada não sei se vai ser abordado novamente, mas foi por isso que eu não dei o 10. Mas, no geral, você não vê desperdício de personagem, nem desperdício de todos os personagens bons e carismáticos, por sinal. Você sempre está vendo ali que põe alguma coisa no seriado que você vai ver que é relevante mais para frente e que vai fechar o pensamento ou vai deixar o gancho para a segunda temporada, igual algumas ideias ficaram em aberto para a segunda temporada. Mas para mim teve um elemento de um personagem que foi jogado, apareceu uma cena e não apareceu mais em nada no seriado. Se você falar spoiler, não? Claro que eu vou falar, porque se eu falar spoiler... Eu tô curioso. Então vai por falar? Não, se for spoiler, melhor não, né? Fala qual é o personagem, pelo menos. É a cientista. A cientista... Tá. A cientista que não está na Ruptura. Isso. Tá. Então, foi vai aparecer a segunda temporada, com certeza. Uma coisa que foi posta, tipo, no meio dos episódios lá e não apareceu mais nada e ela não foi nem mais citada nos outros episódios. Então, pra mim, por conta desse personagem que eu não vi mais a relevância tão grande assim pra ela no seriado, podia ser ela como podia ser o Joãozinho da esquina que podia ter feito o que ela fez e não ia fazer diferença nenhuma. Então, seriado excelente, só não vou dar 10 por conta dessa ponta solta aí, 9,5. Certo. Deixa eu fazer um comentário breve, é que esse seriado, pessoal, Podciners. Esse seriado não é um seriado bom para você maratonar, não, de ver um episódio atrás do outro, pelo menos na minha concepção. Seria legal você ver um episódio, amadurecer aquela ideia, depois ver o outro
Até porque ver tudo um atrás do outro, eu acho que ficaria cansativo, né? Só um breve comentário. E o Sandro, por conta do interesse que despertou em mim o seriado, eu vi quatro episódios. Eu não conseguiria ver, não. Eu vi 4. Mesmo adorando a série, o máximo pra mim são 2 episódios. Eu vi tranquilo, de boa. Mas aí fui eu com o meu interesse sobre a série. Então, 10 e 9,5, roteiro. Montagem é o próximo quesito? A montagem do último episódio é brilhante, mostrando as cenas de cada um dos personagens principais. Deixou o último, apesar de ser uma série... tomando suco de Wakanda aí, né? Apesar de ser uma série lenta, o último episódio não foi nada lento, foi bem dinâmico e foi uma montagem brilhantemente bem feita. Apesar de eu entender o conceito da série sobre a questão da lentidão, eu acho que a montagem poderia trabalhar para ser um pouquinho menos lento. Sim. Foi exageradamente lento. Então isso perdeu um pouquinho de ponto para mim, mas não foi nada que tornasse a série algo ruim. Então dei nota 8,5. Acabou me acertando novamente. Eu tô achando muito estranho esse momento. Para mim a montagem também, eu entendi a utilidade da lentidão do início dos episódios, né? Início da temporada. Os primeiros episódios são bem mais lentos, mais repetitivos. Mas essa montagem espanta muita gente. Conversando sobre esse seriado com outras pessoas, eu senti que essas pessoas estavam com um certo desinteresse em relação ao seriado justamente por essa lentidão do início do seriado. Eu acho que a ideia do seriado é brilhante, então, para mim, na minha concepção, Sandro, acho que eles tinham que ter, pelo menos, dado um pouquinho mais de velocidade nos primeiros episódios, justamente para você não acabar perdendo o público, porque, infelizmente, hoje em dia, mesmo que seja a ideia do seriado, as pessoas começam a ver aquilo muito lento, muito repetitivo e acabam perdendo o interesse. Então, eu acho que essa parte dos primeiros episódios poderia ser um pouquinho mais dinâmica, vamos dizer assim, para você não perder o interesse de muita gente. A gente já falou aqui que é um seriado extraordinário, um seriado que liderou listas de melhores de 2022. Agora você imagina o quanto ele seria mais aceito, né? Porque o que o até crítico, por grande público, né? O que os críticos falam é meio que o que a gente faz aqui, mas bem mais apurado que são os contextos técnicos. Mas eu falo em questão de abordagem de pessoas normais que querem ver o seriado e que os seriados chamam a atenção deles e cair no gosto do público mesmo. Eu acho que isso acaba espantando uma certa quantidade de pessoas por isso, porque no início é um pouco arrastado, mais devagar e acaba espantando. E por conta disso, desses primeiros episódios e por conta de conversar com outras pessoas que não se interessaram tanto pelo tema e que acharam que foi muito arrastado dos primeiros episódios, eu acabei dando a mesma nota que você, 8,5. Certo? 8,5. Passamos para a próxima, que é fotografia. Próximo quesito, fotografia. Essa questão técnica eu gostei bastante, tá? A fotografia, ela foi feita de forma que sempre mostrou tudo muito simétrico, tá? Tudo muito retângulo, como é um ambiente mais estéril, um ambiente de trabalho mais estéril, né? Tiveram alguns ângulos de câmera também, do computador, como se o computador estivesse olhando pro personagem, alguns ângulos de câmera superiores para mostrar a imensidão do local e mesmo assim, ao mesmo tempo, o vazio do local, que não tinha quase nada ali. Brincou com essa questão da esterilidade da cor, que era tudo sempre muito branco, né? As luzes muito brancas o tempo todo. Como esse ring light que nos cega nesse momento. Nosso pequeno sol. Nosso pequeno sol. Isso eu gostei demais e deu um contraste com aqueles momentos como é que se diz? De uns brindes que a empresa dava para os internos, né? Umas pequenas festas um tanto quanto bizarras, algumas. Mesmo. Teve uma festa do ovo, do rodízio de ovo lá. Aquele Mildred, né? O Mr. Mildred. Aquele cara totalmente bizarro. Um cara bem bizarro mesmo. E aí as luzes começaram a trabalhar já uma coisa meio colorida, meio disco dance dos anos 70, 80. E adivinha qual é a minha crítica em relação à fotografia? Você vai acertar na mosca. As cenas à noite. As cenas à noite ou internas muito escuras, exageradamente escuras, eu não entendi
o conceito daquilo. Não sei se ele quis passar uma mensagem que o personagem externo estava na escuridão, tentando entender. Pode ter sido algo conceitual, mas para mim não funcionou tão bem, não. E isso abaixou um pouquinho minha nota, eu dei nota 9. Cara, é sério, a gente tá fazendo a mesma nota mesmo? Fazer o quê? Então, dentro desse contexto da fotografia, eu acho que a fotografia mostrou muito bem essa dualidade dos dois ambientes, do interno, quando o cara é interno e quando ele é externo. No interno, como um ambiente corporativo, aquela coisa simétrica, aquelas tons, tudo muito claro, tudo muito branco, tudo muito bizarramente claro. Estéreo, né? E em contrapartida, quando ele já entrava no elevador, o elevador já era cinza, ele subia para a vida dele de externo e era tudo, até as cenas de dia estava chovendo ou nevando ou tempo nublado. Então mostra que o cara vivia entre uma realidade em que a mente dele era em branco e que era totalmente construída pela empresa, e quando ele era ele mesmo, né, o externo dele, como ele vivia esse problema de ter perdido a esposa, que estava sofrendo, era tudo muito cinza, tudo muito escuro, tudo muito chuvoso, tudo muito triste. Então eu acho que isso funcionou muito bem na fotografia, mostrando essas duas realidades de uma mesma pessoa. Um ser esquizofrênico que vive uma coisa que está sendo construída, uma mente que está sendo construída, que é dentro da empresa, e uma mente sofrida que é fora da empresa. Então, dentro disso, que para mim funcionou a fotografia, eu dei nota 9 também. Boa. Próximo quesito, direção de arte. Na direção de arte, essa série mostra que às vezes o simples é o bem executado, né? E o simples e o bem focado. Simples, bem focado, bem feito. É o famoso menos é mais. O simples foi o belo. Porque não há muitos detalhes, né, principalmente na parte da indústria, na Lumen, lá no escritório, mas o que tem é extremamente bem feito, as paredes são bem feitas para causar aquela sensação de amplitude, mas ao mesmo tempo uma certa prisão ali dentro, com aqueles corredores extensos, longuíssimos, aquela estética de tecnologia, porque dentro da indústria Lumen, a tecnologia era É isso que eu ia falar. Para mim, o ponto forte da direção de arte foi essa. Então, a tecnologia era do final dos anos 80, início dos 90, do tempo do Ronco, em que tudo ali... Então, quer dizer, as pessoas dentro da indústria não sabiam nem em que década estavam, porque eles achavam que estavam uma década de... Você vê o cara... Não, ia dar um pequeno spoiler, pula essa parte. Você vê ali que eles achavam que estavam naquela década de uns computadores com aquele monitor... de tela, aquele monitor antigo, né, que não é mais tipo aquele monitor, aqueles primeiros computadores lá que era a tela junto com o computador, né? A tela junto com o computador, tudo grudado, a cafeteira, tudo bem anos 80, até o painel de controle deles lá. Então eu achei brilhante a direção de arte, extremamente simples, até os relógios eu gostei, os relógios da parede, toda vez que apareceu eu ficava olhando que horas era. Que horas que ele pegava no trabalho, Marques? 9 horas. 9h15. 9h15 e saía 5h15. Tá esperto, hein? Até porque eles entravam de 15 em 15 minutos para não se encontrarem do lado de fora. Se um atrasasse, ferrou. Já era. Então é isso, eu dei nota 9,5 para direção de arte. Então, eu não fui até o 9,5, eu fiquei em 9, mas, cara, para mim foi interessantíssimo isso, de você ver essa distinção do mundo externo, que era a nossa tecnologia aqui, todo mundo usava a tecnologia normal que a gente tem acesso hoje em dia, e dentro da empresa era tudo anos 80, anos 90, cara, era bizarro. O computador, a cafeteira, a vestimenta dos funcionários, se você perceber, é tudo aquele terno sóbrio, tipo anos 80, anos 90, as mulheres apareciam com aqueles terninhos, com aquelas golas rolês, com aquela... mas aí é o próximo quesito. Sim, né? Mas eu tô falando que, tipo assim, que a ambientação dentro da empresa era tudo voltado para os anos 80, anos 90, e eu ficava, cara, como é que você tá, tipo, lá fora com um celular, smartphone, e lá dentro ia fazer alguma coisa, era gravação com aquelas cassetezinho pequenininho. Isso. Era aquelas gravadoras, e nesse contraste, eles, por exemplo, o externo fazia uma gravação para o interno, era em compact disc, aquele discozinho.
Cara, isso funcionou muito bem mesmo. Até quando os externos chegavam para entrar na empresa, eles tinham que ir no armário deles e trocar até os relógios. O relógio que era digital, alta tecnologia, tinha que ir lá botar o relógio lá de cordinha, só de ponteiro para você... Cara, esses detalhes foram maravilhosos. Então, para isso, na direção de arte, eu dei nota 9. 9, vamos pro próximo. Próximo é trilha sonora. A trilha sonora? Eu notei errado aqui, então. Ah, não, tá certo, tá certo. Pô, eu que vi errado. Trilha sonora, olha, tem a... Fala nisso, você reparou uma coisa que tá mais em falta agora, que tem feito pouco, mas essa série fez e fez brilhantemente, que foi a abertura. Sim. Cada vez menos série tem abertura. A abertura da série é espetacular, muito boa. E na abertura aparece uma música tema, que é uma música de piano que eu ficava cantarolando em casa, né? Eu não fico cantarolando, não. Mas eu achei mais o visual da abertura, me chamou mais a atenção. Essa música aparece em diversos momentos durante a série, inclusive em ritmos diferentes. Então isso me fez gostar muito, eu gostei muito dessa música tema e algumas outras músicas também, aí músicas cantadas, né, vamos dizer assim, que aparecem durante a série. Então, trilha sonora eu dei nota 9. Como eu não sei se você está vendo a primeira vez o Carnaval de Série, mas se você está vendo a primeira vez, seja bem-vindo. E se você está vendo a primeira vez, você vai com certeza ir lá dar uma olhada nos outros Carnavais de Série. Eu tenho esse problema com... O Bambam ele tem problema com cenas à noite. E eu tenho problema com trilha sonora. Para mim não chamou muita atenção, já perde ponto comigo a trilha sonora. Para mim não chamou. Não teve muitas coisas que me chamaram a atenção em questão de trilha sonora. Uma musiquinha tema do pianozinho, eu adorei. Para mim funcionou a trilha sonora nas questões de cenas, de acelerar o ritmo, diminuir o ritmo, de tipo suspense que vai acontecer alguma coisa. Ou então o próprio... dualidade do personagem principal e dos outros personagens, às vezes a trilha sonora trabalhava bem com isso para mostrar a ruptura dele, mostrar o externo com o interno, acabava mudando um pouco a trilha sonora para dar dinamizada nisso. E dentro desse contexto eu dei nota 8,5. 8,5 para a trilha sonora. Próximo é maquiagem, figurino e penteado. Maquiagem não tem nada muito a dizer, uma coisinha ou outra bem padrão. Penteado não tem muita coisa também. Achou que tem? Tem aquele cabelinho Playmobil do personagem principal que mostra a personalidade dele bem certinha, bem seguindo dogmas da empresa, né? Eu acho que o próprio forma diferenciada dos penteados, tanto dos personagens quando eles estão internamente, quando estão externos, diz essa dualidade de que eu falei dos anos 80, 90 para os anos 90. Tem até a senhora Coleman, acho que é Coleman o nome dela, né? Coleman. Isso. Que tem uma cena, isso eu posso falar, não é nada demais, em que ela, ela trabalhando, estava com um vestido assim, ela sempre trabalhava com um vestido mais colado, com um cabelo mais padrão, meio Chanel, mais alisado, e do lado de fora ela ficava com a roupa mais larga, com o cabelo mais bagunçado, que mostra essa diferença aí. E assim, é isso, né? A questão da roupa também, dentro e fora, mostrou algumas diferenças, mas eu não achei que foi uma coisa assim tão presente. Eu achei até que eles poderiam fazer isso de forma mais marcante. Poderiam realmente mudar o cabelo de forma bem mais... Eu achei que faltou um pouco de efusividade aí na execução. Então, minha nota, assim, eu ia falar que foi baixa, mas não foi baixa, foi baixa comparando as outras notas, né? Eu dei nota 8 para isso. Então, eu já pensei um pouco diferente, porque lá, direção de arte, eu já citei a roupa. Quem for ver o seriado vai ver que mais para frente, muitos personagens, como interno, são uma coisa e como externo são outra coisa totalmente diferente. A roupa como interna é totalmente contemporânea, totalmente anos 80, anos 90. Saiu, é totalmente contemporânea, design mais avançado. O cabelo é diferente, o cabelo das mulheres é aquele cabelo mais conservador, anos 80, anos 90. Quando sai tem penteados mais elaborados. O próprio senhor Mildred, né? Mildred, ele usa camisas de gola rolê. O penteado dele com aquele bigode de caracterização de anos 80, 90.
tudo dentro da empresa funciona como anos 80 e 90. E quando sai ali, tirando os personagens que não são rupturados, né? São bipartidos, vamos dizer assim, eles não mudam muito. A não ser a senhora Cobalt, que ela meio que funciona com várias características, porque ela funciona meio que como uma espiã, alguma coisa do gênero. Então ela se veste conforme ocasiões que ela precisa fazer as coisas durante o trajeto da temporada. Mas eu acho que o figurino e o penteado, a maquiagem nem tanto, mas o figurino e o penteado trabalham muito bem, mostrando essa sensação de como era interno e como era externo, entendeu? Então, dentro desse contexto que eu percebi, eu dei nota 9. 9, beleza. Vamos pro próximo? Próximo é a atuação do elenco, dos elencos ou do elenco. Do elenco. Atuações excelentes, todos estão bem, principalmente os 4 ali que trabalham no setor. Mas sim, os 4 também, o como é que é? Mildred. Também está muito bem, a senhora Cobalt lá. O ator principal que trabalhou esse personagem ele é como se fosse o zelador, né, da empresa. O cara, o cara tem uma nuance de temperamento, o cara tá ali, aí é festinha do melão, aí o maluco dança e não sei o que, daqui a pouco acontece alguma merda, o maluco fica sisudo e troca totalmente de personalidade, muito, muito bom isso, muito bom. O personagem principal, o Mark S., né, que é um ator que fez Parks and Recreation, ele vem do humor, o cara tá muito bem, que ele é meio, não é um bobão, mas ele é meio certinho demais, só que não é tão competente também, e tenta ficar bem com todo mundo. É uma coisa até mais infantilizada mesmo, como os internos são. O gordinho de óculos lá também, ele é muito bom, cara. Ele é extremamente convincente. Cara, eu gostei demais da atuação do elenco. Nenhuma nota negativa para a atuação do elenco. Eu só não dei 10 porque faltou aquela cena que eu falei, putz, que atuação nessa cena. Só por isso eu não dei 10. Então eu dei 9,5. Então eu já fui nessa mesmo, que o cara que eu senti totalmente aprofundado essa relação dos atores com os personagens. Você vive mesmo aquilo que eles estão passando, você não vê que é um ator, você vê que ali é o personagem, e na verdade não é um personagem, são 2 personagens em um. Então isso melhora mais ainda a atuação dos atores, porque como a gente falou que o cara tem uma personalidade, ele vai descer no elevador e passa por um sistema que durante a descida dele do elevador, ele troca para a personalidade dele de interno, e você vê a mudança. Faz até um barulhinho da troca, o efeito sonoro da troca. Mas se você botar no mudo da televisão, você vê que trocou. A feição muda. O cara tá com a feição de triste externo, daqui a pouco ele vai descendo e bum, ele muda a feição para a última emoção que ele teve como interno. Então, cara, eu achei isso fantástico. E dentro dessa atuação de todo o elenco, eu achei todos muito, muito bons. Eu dou a nota... Opa! 10! Raga tudo a 10, assim. Mas eu gostei muito mesmo. Mas é muito 10. Bom mesmo, é muito bom. Justíssimo 10. Então vamos para o último quesito, que são efeitos especiais. Efeitos especiais. Não é uma série de muitos efeitos especiais. Não. Tiveram poucos efeitos especiais, porém os que tiveram foram muito bem executados, né? Eu lembro assim de cabeça as cenas em que o personagem lá daquele ator John Turturro, que é muito bom, que cai a parte da tinta preta que ele enxerga, né? Deve ser alguma sinapse dentro da cabeça dele que que mistura a vida privada com a vida, aliás, o externo com o interno, né? Isso a gente vê mais pra frente. Mais pra frente a gente entende por que esse óleo preto começa a cair. E aquilo é muito bem realizado, aquela cena. Muito bem realizado. Aquelas cenas, foi mais de uma vez. Até a ação do elevador também, quando há a ruptura, que é aquele jogo de câmera, que aí foi tudo, né? É som, atuação do elenco e efeito especial também, que dá uma mudança na câmera, que muda até o formato em tela, para mostrar que houve a ruptura ali. Então, teve pouco, mas o que teve foi muito bem executado e por isso eu dei nota 8,5. Sim, de novo uma nota coincidente. Os efeitos especiais foram poucos efeitos especiais, mas todos bem executados. Você vê essa parte que foi falado, que o Mamão falou da tinta que vai descendo lá, de outros elementos que aconteceram, até mudança dos próprios personagens lá dentro, de
efeitos efeitos especiais, jogos de câmera durante as caminhadas, durante as caminhadas deles nos corredores e tudo mais. Não foram coisas extraordinárias, mas bem executadas, então dentro desse contexto eu dou nota 8,5 também. 8,5, então vamos para a nossa média? Vamos para a sua média, porque para variar eu não calculei a minha. A minha já está pronta, nós vamos ver a sua. Eu achei que a minha ficasse maior do que a sua, mas não sei não. Eu acho que não, né? De repente, lá, né? A minha foi ótima, tá? Acho que foi a maior nota individual que eu já dei, que a minha média ficou 9. Exatamente 9. Vamos ver a sua, vai lá. 9,5. Sim. 8,5. Certo. 9. Vai. 9. Vai. 8,5. Sim. 9. Certo. 10. Mais o quê? 8,5. 8,5. Vamos ver quanto ficou. Putz, não é mentira. De novo, cara. Não, mentira, cara. Mentira. Não, isso não é de novo. A gente tem coincidido muito, cara. Impressionante. Cara, então... Exatamente 9. Minha média, 9. Do Bambam, 9. Então, isso quer dizer que a média do Podcine é 9. Isso aí. Uma excelente média. Muito boa. Já entra na classificação, você que tem o classificatômetro aí. Eu tenho, mas depois eu vejo. Agora, depois a gente vai ter que fazer essa listagem direitinho, hein? Que eu não vou achar agora aqui, não. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Vai enrolando o público aí. Não, tá enrolando. A gente falou que... Não, cara, a nota 9 pra essa série justifica muito o que é a série, cara. É uma série muito, muito boa. A série que te faz pensar em várias coisas que acontecem até na nossa própria vida, no nosso dia a dia. E, cara, vale muito a pena, apesar do que a gente falou aqui no início, que pode desinteressar por ser uma série meio lenta no início, mas é uma série extremamente bem executada, uma série extremamente interessante, uma série extremamente bem atuada pelo elenco. Os atores estão muito bem. Estão ótimos, na verdade, está bem executada, a ideia do seriado é muito, muito boa. Então você não pode deixar de ver, não vai só porque a gente está falando que os críticos, não sei de onde, falaram que ele é o primeiro da lista de vários críticos aí. Pra mim, cara, é o que eu tô falando pra vocês. Quem gosta de ver muito essa classificação de críticos aí é o Bambam. Pra mim, gosto mesmo. Eu li a sinopse e me interessei. Mas é até pra gente seguir um caminho, pra não perder muito tempo com os She-Hulks e recrutas da vida. Né? Não, sim, mas é o que eu tô falando, que você segue mais essa linha de ver lá o que os caras estão falando, as listas dos melhores jogadores técnicos que há na face da Terra. Eu não li a sinopse, achei muito interessante o que a série estava propondo e realmente me entregou até mais do que eu estava esperando. Uma série muito boa mesmo. Vocês vão, se quiserem ler, dão uma olhada lá, além da nossa sinopse que a gente deu aqui no início do Carnaval de Série, vocês dão uma lida lá na sinopse para ver o que está falando lá e ali você já vai ter mais ou menos uma ideia que pode te prender. Não vai nessa dos primeiros episódios serem mais lentos. Compra a ideia do seriado que você não vai se arrepender. Muito bom seriado. Eu acabei que eu não tô com a lista agora não das notas, mas foi uma das maiores notas que a gente já deu. Depois nós vamos fazer essa lista para disponibilizar do público aí, fazer esse ranqueamento, né? Esse ano tem um ranqueamento novo, né? Vamos até debater algumas coisas em relação para dar uma melhorada não, uma evoluída, um desenvolvimento no nosso Carnaval de Séries. Mas é isso aí, pessoal. Só lembrando para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, ativar o sininho para sempre chegar o nosso conteúdo novo para vocês aí. Vocês esquecem de ver, né, se tem o que tem novo nosso, vai aparecer já para vocês, tá bom? Isso aí, gente. Então, vai lá, ajuda a gente, faz isso tudo que a gente falou no início do vídeo lá para vocês e que o Bambam lembrou muito bem agora. A gente está fechando mais um Carnaval de Séries, Ruptura, maravilhoso. E a gente está junto no próximo Carnaval de Série, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu!